Bom dia, bom dia. Vamos nessa... Oh, aleluia! Vamos nessa manhã ver na palavra de Deus como que é a vida de uma pessoa que aprende a contemplar o invisível. Porque o sucesso e a vitória para você e para mim é quando você entende que você precisa enxergar aquele que é invisível diante dos olhos do mundo. A nossa jornada nesse mundo não é uma jornada que você passa o tempo todo olhando do lado, as coisas naturais, olhando os seus próprios sentimentos. A nossa jornada de fé está firmada em uma palavra eterna. Não é a palavra de um homem que muda de ideia. Por que você pode, nessa manhã, confiar em Deus de todo o teu coração? Porque Ele nunca muda de ideia. Deus nunca vai mudar de ideia. E por que você pode confiar nele? Porque Ele diz na palavra dele que Ele é por você. Deus não é contra você. Deus resiste ao pecado. E o mundo jaz em trevas. O mundo inteirinho, toda a estrutura do mundo é montada pela mente de Satanás. Então, nessa manhã, vamos adorar aquele que é invisível. Vamos adorar aquele que você não está vendo com os teus olhos naturais, mas que você pode tocar com o teu espírito. O homem é corpo, alma e espírito. E nessa manhã, você não tem que sentir que Deus está aqui. Você tem que crer que Ele está aqui, porque Ele diz que está. E se Ele diz que está, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está olhando para você, olhando para mim. Eu creio que Ele sabe exatamente o que você precisa. Eu creio que quando você ergue as tuas mãos e começa a adorar aquele que você não vê com teus olhos naturais, as coisas começam a mudar dentro de você. Então vamos orar nessa manhã. Pode ficar como você achar melhor. A sua postura externa não é importante. Importante é a tua postura interna, o teu coração. Você pode andar pela igreja, você pode ajoelhar, ficar de pé, fazer o que você achar melhor. Mas adore a Deus, não olhe para ninguém. Simplesmente comece a dizer para Ele que Ele é importante para você, que você o ama, que Ele é a sua vida, que Ele é glorioso demais, tremendo demais, que Ele é incrível. Pai, nessa manhã te adoramos. Tu és um Deus bom, Tu és perfeito. Na Tua santidade, Tu és santo, 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 santo. Tu és um Deus santo, um Deus extraordinário. Tu és aquele a quem amamos mesmo não podendo te ver naturalmente. Nós podemos te contemplar nessa manhã. Podemos te tocar com o nosso espírito. Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Tu és um Deus santo, 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 santo. Não há Deus maior, não há Deus melhor. A tudo que eu vejo foi criado pelo poder da Tua palavra, Pai. O Senhor nos ama. É o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. É o Senhor nos cercando nessa manhã com alegres cantos de livramento. Te amamos. Tu és o nosso bom pastor que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma nessa manhã. Te amamos, Pai, Tu és tudo para nós. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Te amamos, Pai, te amamos, Santo de Israel, poderoso Deus, Tu és incrível, Tu és sobrenatural, Tu és maravilhoso, glorioso, santo, santo, santo. O Senhor nunca perde o controle de nada, nunca. O Senhor nunca perde o controle de nada. A Tua palavra é a verdade. Sob a Tua palavra caminhamos nesta manhã. Nós lançamos a rede, Pai, nessa manhã sob a Tua palavra. E nós trazemos as redes, Pai, cheias de peixes. Porque Tu és o Senhor que multiplica. Tu és o Senhor que multiplica os nossos celeiros.
Tu és aquele que é o nosso provedor. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso protetor. Aquele que nos dá uma direção. Aquele que nos dá uma direção. Tu és maravilhoso, Pai. Não cansamos de dizer que Tu és santo. Tu és um Deus santo, 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 santo. O Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor nunca perde o controle de nada. Tu és aquele que é digno do nosso amor, digno do nosso louvor, único Deus digno, digno. Tu és um Deus digno de toda adoração. Tu és aquele que tem batalhado por nós. O Senhor venceu a morte por nós. Nesta manhã, Pai, as doenças têm que bater em retirada do nosso meio. Toda enfermidade tem que deixar este lugar pelo poder do Teu nome. Toda enfermidade tem que bater em retirada nessa manhã, pelo poder do Teu nome. Toda enfermidade, não importa onde você está alojada, nós temos domínio sobre você. Nós temos uma autoridade sobre as doenças. E nós dizemos, doença, vai embora agora, com todos os teus sintomas. Toda enfermidade vai embora agora, com todos os teus sintomas, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Meu Pai, eu quero te agradecer junto com os meus irmãos essa manhã, porque o Senhor sempre faz por nós infinitamente mais. Muito mais do que poderíamos imaginar. Infinitamente mais, infinitamente mais. O Senhor sempre nos surpreende. Nós te adoramos, Santo de Israel. O Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Tu és aquele que está conosco o tempo todo. Muito obrigada pelos milagres desta manhã. Milagres que estão acontecendo aqui, que estão acontecendo com os meus irmãos pela internet. Você pode, meu amado, receber teu milagre de graça, porque Ele fez de graça, Ele pagou um preço. Ele pagou o preço para que você recebesse de graça nessa manhã. Muito obrigada, Pai, pelos milagres que alcançam as nossas vidas, que alcançam as nossas petições nesta manhã. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor que é fiel. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar nessa manhã com o Salmo número 9. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 5. Não lembro direito o versículo, mas eu sei que é no capítulo 5. Ele fala assim, não apagueis o Espírito. O que ele quer dizer? Ele está falando, não apague o Espírito Santo. É impossível você apagar o Espírito Santo. Ele está dizendo, aquele Espírito significa não apague a sua vida nova, a sua nova natureza. Não apague a vida de Deus, a nova natureza que está em você. E como que você consegue apagar a nova natureza? Quando você vai endurecendo o seu coração. Quando você vai ouvindo a instrução e não vai obedecendo. E nessa manhã eu vou focar em um personagem da Bíblia, chamado Davi, para mostrar para você e para meditar comigo mesma, que Davi enxergou o invisível. E nessa manhã você precisa enxergar o invisível. Não aquilo que você está vendo. Não aquilo que você sente, que você está ouvindo. Nem que o teu corpo está falando para você. Você tem que enxergar o invisível. Saber quem você se tornou em Deus. Quem você é em Cristo. Quem você é. Você não é qualquer pessoa. Você tem uma autoridade. Você é muito melhor do que Davi. Porque Davi não era nascido de novo. Você tem algo que Davi não tinha, a nova natureza. Davi nunca pôde ser chamado filho de Deus porque ele nasceu numa aliança antiga, no Velho Testamento. Hoje você está no Novo Testamento, na graça. Você tem uma vida nova.
E o apóstolo Paulo fala em todas as cartas dele, ensinando a mim e a você, não apaguem essa vida nova. Não destruam essa vida nova com comportamento errado, pensamento errado, atitudes erradas, por não alimentar a nova natureza. Você alimenta a nova natureza passando tempo com o teu pai. É impossível você conhecer a Deus se você não passar tempo com Ele. Aí qualquer coisa que o diabo falar para você em relação a Deus, você vai acreditar. O diabo vai dizer para você, olha, Deus está tirando o seu dinheiro. Deus te colocou uma doença. Deus não quer te curar agora para você aprender. Isso é mentira. Não é real. Não é verdadeiro. Mas se você não conhece a Deus, você nunca vai dar passos de fé. Porque o medo vai te paralisar. A condenação, julgamentos. Quem é o diabo para dizer que você não pode? Quem ele é? Você já sabe o fim dele. Está em Apocalipse, é só você ler o último capítulo da Bíblia. Você vai descobrir que o inferno e Satanás e todos os anjos caídos e quem não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Não é uma carteirinha de teologia que me salva. Não é a melhor religião do mundo que me salva. Não é as minhas boas obras que vão me salvar. O que me salva é a minha confiança no sacrifício de Jesus. É tê-lo como meu único Senhor e Salvador. É saber que Ele é a porta de entrada para a família de Deus. É você entender que não é religião. É ser família de Deus. Na liberdade de família. De andar nessa liberdade, de saber que nada vai te faltar. Tudo o que você precisa hoje é confiar no teu Pai Celestial. Não importa o que o médico está dizendo. Não importa o que a sua conta bancária diz para você. Eu te garanto, se você passar tempo naquele lugar secreto, com o teu Pai, Ele providencia tudo para você. Eu posso, nessa manhã, listar N situações da minha vida, em que eu venci, colocando toda a minha confiança no que a palavra do meu Pai diz para mim. Ele inclina o coração dos homens a teu favor. O que é que Deus não pode fazer para você hoje? Me fala, o que Ele não pode? O que você acha que Deus não pode fazer hoje para você? Se você olhar para você mesmo, para você mesma, você vai achar uma porção de situações que irão dizer para você, Deus não vai fazer porque você é isso, isso e isso. Só que você tem que trazer na memória quem você se tornou nele. Eu não deixo a minha carne ficar apontando para mim as minhas falhas, justificando por que eu não posso dar o passo. Porque ela mente para mim. Eu olho aquilo que a Bíblia diz para mim. O que a Bíblia fala? O que Deus pensa a meu respeito? O mundo pode pensar o que quiser a meu respeito. Mas o que vale para mim, o que é que Deus pensa de mim? E lá em Jeremias 29, você lê que Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz. Agora, se você está com o número 1, o melhor do mundo, você tem medo do quê? Do que você vai ter medo? Se você sabe que você está indo rumo ao céu, numa jornada fantástica, cheia de aventuras, e que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você tem que confiar nele. Você tem que aprender a amar as pessoas como Ele ama. Porque se você não amar as pessoas, se você não entender a importância das pessoas, você nunca vai se mover para que pessoas sejam salvas. Você não vai se importar. Se importe, porque tudo que Deus ama são pessoas.
Deus não destrói as pessoas. Pelo contrário, naquele dia fatídico que Adão resolveu desobedecer, Deus não ficou olhando você na morte. Ele fez algo. Ele deu tudo o que ele tinha para trazê-lo de volta. Para trazer cada um de nós de volta para casa. Ele deu tudo o que ele tinha porque ele sabe que este mundo, naquele dia, a sentença foi dada para o mundo. Tudo seria destruído. E ele não quis você na morte, longe dele. E só tinha uma saída. Jesus vir. Aí está o segredo do novo nascimento. O caminho de volta para casa. Você não tem que andar perdido nos seus sentimentos, perdido na morte eterna. Você pode se levantar e dar passos. Se levantar e dizer não para o diabo. Que você tem que saber quem você se tornou. Você tem autoridade na sua casa, você tem autoridade sobre as doenças, autoridade sobre tudo nesse mundo. A autoridade que ele deu para Adão é seu. Jesus resgatou tudo. Não, então não tenha medo. Não tenha medo de andar por este mundo. Não tenha medo. Porque o diabo não pode te matar. Acredite nisso, o diabo não pode te matar. Não pode. Ele pode fazer você se matar. Aí é outro problema. Porque Deus deu para você longevidade. Morrer com 100 anos é morrer jovem. Ele limitou a vida de um homem a 120 anos. Eu não cheguei aos 120 ainda. Ainda tenho 60 pela frente. Oh, aleluia! Tem muita coisa para você fazer, para eu fazer. Então comece a andar nessa verdade. Comece a entender, alegrar teu coração nessa manhã, não tenha medo. Não tenha medo de casamentos fracassados, porque não vai fracassar. Porque você é a mulher sábia que edifica seu lar. Você não tenha medo de não ser o homem, de ser aquele sacerdote, porque Jesus diz, Deus diz que Jesus é o teu cabeça. Você é o sacerdote do teu lar. Você é um homem de mãos santas. Olha para as tuas mãos, as suas mãos são santas. Você pode erguer as tuas mãos e adorar o teu Pai. Então não deixa as tuas emoções quebradas te impedir de se alegrar em Deus, de entender que a vida é muito mais do que você possa imaginar. A sua vida não está limitada a este mundo. A vida continua. Esse momento é o menor tempo da sua vida. Então, vamos sacudir a poeira, vamos ficar de pé e vamos andar, vamos caminhar. Não vamos olhar para trás, o que ficou, ficou. O melhor dia da sua vida se chama hoje. Você fez tudo errado há 5 minutos atrás. Fecha a porta, acabou. Olha para Deus. Aquilo que eu mais amo em Deus, que mais me apaixona em Deus, é saber que Ele não me trata segundo aquilo que eu fiz lá atrás. Ele me trata a partir da minha escolha do hoje. Hoje eu me arrependi. E Ele continua comigo a minha caminhada, a minha jornada. E é todo dia, é todo dia. Todo dia você pode se levantar. Todo dia você pode se arrepender. Todo dia você pode dizer, hoje é o melhor dia da minha vida. Não deixe o diabo te limitar, usando os teus próprios sentimentos. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível a você e a mim. É por isso que eu amo esse Salmo 9. Eu não vou ler o Salmo inteiro. Eu vou ler o versículo 1 ao 4, depois eu vou pular. Vou começar no 7 e vou terminar no 10º. Salmo 9, versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração.
Não é de qualquer jeito, você louva a Deus de todo o teu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Conte as maravilhas de Deus para você mesmo. Traga à memória o que te dá esperança. Encha teu coração. Você nunca estará sozinho, nunca. Não tenha medo de ficar sozinho. Você não tem que ter medo. Você não ficará sozinho nunca. Você nunca ficará sozinha. Ele prometeu que estaria com você até o fim. Se ele prometeu, ele cumpre o que promete. Alegrar-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Ele é o Senhor que julga retamente. Quem são os teus inimigos? A doença é tua inimiga? A miséria é tua inimiga? Tudo que o diabo fez, as obras do diabo, são os nossos inimigos. Não tenha medo deles, eles vão retroceder. Eles têm que retroceder. Não vai ficar em você. Tem que ir embora. Porque Jesus venceu por você e por mim. Então alimente o teu coração com a palavra, com a verdade. Não fica ouvindo as mentiras de Satanás. Qual é o relatório do céu para você? Me fala. Traga à memória o relatório do céu. Deus usa tudo o que Ele pode para te abençoar. Não esqueça disso nunca. Olha o versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono, de vez em quando, eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você tem que conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, você tem medo. Se você não conhecer a Deus, você não faz nada. Você vai acreditar no que os teus sentimentos estão falando para você, no que o teu marido fala, o que o governo fala, teu filho fala. Teu filho não é maior do que a palavra de Deus. Todos os teus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz sobre eles. Teus filhos são ramos frutíferos do coração de Deus. Se Deus diz, é assim. Não é diferente. É assim. E você fala isso todo dia. Para você mesmo, você fala, e você fala, e você fala. Até a sua alma entender que essa é a verdade. Para de dizer que o seu filho é isso, a sua filha é aquilo, eles não gostam, não respeitam. Não é verdade. Vamos pegar 1 Samuel. Olha Davi. Quando Davi derrotou 1 Samuel 17. A partir do versículo 45, eu quero ler o que Davi falou para o filisteu. Que ele falou para Golias. Nessa época, Davi devia ter uns 23 anos de idade, não mais do que isso. E não tinha menos de 20 anos. Ele deveria ter entre 21 e 23 anos de idade. No dia que ele derrotou Golias. Então pensa, quem era Davi? Davi foi ungido por Deus. Ele não tinha uma aparência, no dia que ele foi ungido, quando o profeta Samuel foi olhar o filho de Jessé, e Jessé tinha 8 filhos e começou a chamar o primeiro, o segundo. Quando o primeiro filho chegou, que ele achou que seria aquele, era um homem bonito, forte, robusto. Esse tem perfil, esse tem porte de rei. Aí Deus disse para Samuel, não é esse.
Aí chegou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo. E aí o profeta disse, não tem mais ninguém? Ah, tem Davi. Davi cuida das ovelhas, Davi é um jovenzinho, fica no pasto, fica lá no campo. Chama Davi. Deve ser esse. E quando Davi chegou, Deus disse para Samuel, é ele. Pode ungir, é ele, é esse o rei. É esse, segundo o meu coração. Então Deus não olha como o homem enxerga. Nunca se esqueça disso. Nessa manhã, o que Deus está olhando? Está olhando o teu coração. Se o teu coração é um coração humilde e manso, para ouvir a instrução e obedecer a instrução. Se o seu coração não é arrogante, não é soberbo. Porque o que faz um homem tropeçar na ruína é a soberba do coração dele, é a arrogância do coração, é o orgulho de achar que ele pode sem Deus. Você não pode. Você simplesmente não pode. Então eu te aconselho nessa manhã, desce desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar não é bom para você. Ande na humildade, na mansidão. E você vai vencer. Você vai vencer. Quem você vai vencer? Você mesmo. Porque o teu problema é você. O teu problema são as paixões da tua carne. Coloque tudo em morte. Coloque naquele lugar. Mas como que eu coloco isso em morte? Orando no Espírito. Jejuando. Lendo a palavra, meditando. Coloca a sua carne no lugar dela, de morte que ela foi colocada. Deus te deu uma autoridade. E você tem que treinar isso todo dia, como uma academia, todo dia. Todo dia você senta e você ora em línguas. Todo dia, religiosamente. Se assim posso dizer. Você senta e ora. Senta e ora. Ah, Rita, eu oro o dia inteiro em línguas. Não é real. Não é verdade. Te digo de carteirinha. Já fez experiência comigo? Um dia eu falei, vou limpar a casa inteira orando em línguas. E eu comecei. Hoje eu vou ficar sossegada, vou limpar a casa inteirinha orando em línguas. E eu comecei a perceber que eu limpei a casa inteirinha, mas eu esquecia de orar. Ficava distraída. Aí eu vi, não é real, esse negócio de ficar orando em línguas o dia inteiro não é verdade. Isso é uma enganação da alma. Para dizer que você é espiritual. Olha, você está orando o tempo todo. Não é real. Porque a oração em línguas traz amadurecimento, traz crescimento, traz promoção no reino. Você quer ser promovido no reino de Deus? Por Deus? Passe tempo com Ele. E não vai dar para ofuscar. Não dá para dizer, Deus não promoveu. Porque é visível. O pai de Davi, Jessé, achava que ele era o mais insignificante dos filhos dele. Ele estava errado. Foi o filho dele, Davi, que derrotou Golias. E Golias devia ter uns 3 metros de altura. Pensa. Todo paramentado com aquela armadura, mas tinha uma falha na armadura que só Deus sabia. Tinha um caminho para derrotar Golias. Não importa o problema que você está enfrentando, não importa, tem um caminho. Deus sabe o caminho. Deus sabe exatamente como mudar toda essa condição. Ele sabe. Qual é o preço, Rita? Tempo com Deus. Esse é o tempo. Esse é o preço. Você quer derrotar os Golias? Passe tempo com Deus. Porque foi isso que Davi fazia.
Ele passava tempo com Deus. Por isso que diante de Golias, ele não teve medo, ele sabia, aí, quem é você? Você? Você acha que você pode derrotar o Senhor dos Senhores? Você está muito enganado, Golias. Deixa o mundo descobrir que você tem a força que Davi tinha. Muito mais ainda. Porque você hoje é nascido de Deus, nascido de novo. Tem uma nova natureza. Olha a fala de Davi para Golias naquele dia. Todo mundo tinha medo daquele filisteu. Davi não tinha. Olha, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não é a você que o diabo afronta, é a palavra de Deus em você. Por isso que ele perde. Se você se sustenta na palavra de Deus, o diabo perde. Porque ele afronta a palavra. Aí você tem que entender, enche seu coração com a palavra. Não importa qual seja a situação, tem uma resposta de vitória para você na palavra de Deus. Você tem que encher seu coração com a palavra, não com o noticiário da TV. Com a palavra. Porque se você fizer isso, você vai vencer. E ele fala, olha versículo 46, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã. Porque Deus, eu aprendi algo. Deus é sempre hoje. Deus é sempre hoje. É hoje. Não é amanhã, é hoje. Ele é o Deus do hoje. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje. Darei hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, não, Deus é Deus na vida dele. Não, Deus é Deus na vida dela, é impossível. Só Deus faria isso. Não, Deus é Deus. Vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Não é porque você falou. Porque eles estão vendo. Estão vendo. O agir de Deus na tua vida, estão vendo. É impossível não ver. É impossível as pessoas olharem para a sua casa, para você, e não pensarem, não, realmente, esse confia em Deus. Porque Ele é Deus e Ele te ama. E olha só, versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Não seja obstinado nas coisas da carne. Seja obstinado nas coisas do alto, do céu. Seja obstinado para orar em língua, seja obstinado para jejuar, seja obstinado para ler a Bíblia, seja obstinado para adorar, seja obstinado nesse sentido. Não nas paixões da tua carne. Nas paixões da tua carne você coloca em morte. Não seja obstinado nisso. Deixa Deus fazer, para você não se meter numa grande enrascada. Provérbios 16, 25 diz que há caminho que parece um caminho bom para o homem, um caminho de vida, mas o fim é morte. Não seja desse jeito. Perdoa. Não pague o mal com o mal. Isso não vai dar certo. Perdoa. Abençoa. Porque essa sua escolha de guardar mágoa, ressentimento,
de sempre trazer à memória. Isso é mal para você, não vai dar certo. Isso é morte para você. A sua própria teimosia destrói você, é contra você. Pense sobre isso um pouco. Vai te destruir. Seja nessa manhã manso, humilde e aceite a correção do teu Pai. Passe tempo orando no Espírito, senta numa cadeira e vai orar em línguas. Se você não ora ainda, no final da reunião a gente vai orar, você vai orar. Mas você tem que orar no Espírito. Não existe um outro jeito, não existe. Esquece. Você nunca vai entrar no teu chamado, nunca vai ter a manifestação dos dons do Espírito se você não orar no Espírito Santo. Você vai fazer tudo o que a religião manda você fazer. Todas aquelas regras, todas aquelas campanhas, tudo aquilo. Todas as ofertas para você conseguir pagar suas contas. Porque você não entendeu ainda que você já é rico. Que é impossível, impossível ser mais rico do que você já é. Você oferta sim, deve ofertar. Porque isso é bênção para você. E seja diligente nas tuas ofertas. Ao teu Pai Celestial em gratidão. Coração grato. Em honra por tudo que Ele tem lhe dado. Seja diligente nas coisas do reino do seu Pai. Porque quando você busca o reino em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Seja diligente no que o seu Pai manda você fazer. Ninguém é pobre demais que não possa ofertar. Ninguém é rico demais que não possa receber. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar no que você quer para a eternidade para você. Porque o que está em jogo nessa manhã não é a sua vida natural. O que está em jogo nessa manhã, se você não percebeu ainda, é a sua eternidade. O diabo quer destruir a sua eternidade, ele quer roubar a sua eternidade. Ele quer que você passe a sua eternidade com ele, porque ele já foi julgado. Ele vai perecer eternamente no lago de fogo. Para ele não tem volta, não existe perdão para o diabo não muda de ideia. As pessoas acham que Deus vai perdoar Satanás e que ficar tudo bem. Ele fez a escolha. Quando ele foi banido do céu, ele fez a escolha. E se você quer saber o julgamento de Deus para Satanás, como não tem volta, leia Apocalipse. Leia o capítulo 21, 22 de Apocalipse, você vai ver que Satanás foi julgado, lago de fogo, não tem volta. Então não deixa nenhuma doutrina errada ficar te enganando. Leia a Bíblia. Não você cai em um monte de esparrela, de mentira do diabo. O inferno é tão real quanto o céu é real. E eu te garanto que todo aquele que está no céu não vai querer voltar para a terra nunca. Por mais que ele te ame, esquece. Porque é bom demais se livrar desse corpo adâmico. É maravilhoso. Só que eu não quero me livrar dele por enquanto. Eu tenho muita coisa para fazer. Espero que você também não queira, porque temos trabalho a fazer. Então, olha só. Olha o versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A pedra é a palavra, é Cristo. Davi pegou a palavra e disse: quem é você diante da palavra do meu pai? Quem é você para afrontar a palavra do meu pai? E aquele estilingue era o poder do Espírito Santo, que exatamente como Davi pensou e lançou a palavra, o poder do Espírito veio e derrubou Golias.
E Davi foi lá e cortou a cabeça dele, com a própria espada dele. Você tem que entender que há poder nessa palavra. Não desanima, persevera, persevera, persevera. Levanta, continua, continua. Continua orando, continua louvando, continua falando. Mesmo que você fique sozinho, continua, não para. Não fica esperando aplauso de ninguém, não fica esperando o marido vir, filho vir, esposa vir. Vá você. Você ora, você pratica, você faz. E eles vão fazer. Porque eles olham para você e você tem uma fala segura. Você tem uma fala firme. Você não concorda com o erro deles, você não concorda com a fala errada deles. Você continua firme. Olha só o versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Palavra e o Espírito. Palavra de Deus é viva, eficaz, cortante. A palavra de Deus é vida. E o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Ele tinha uma palavra. Você vence os Golias por meio da palavra na tua boca. Pega Hebreus. Olha o que Moisés, a mesma coisa. Hebreus 11. Vamos pegar do versículo 23. Os pais de Moisés também foram corajosos. Como é bom ter um pai e uma mãe corajoso. Como é bom ter um pai e uma mãe que ora. Como é maravilhoso ter um pai e uma mãe que ouve Deus, que passa tempo com Deus. É impagável. Crescer em um lar onde os pais são testemunho vivo. Imagina esse filho, é imbatível. Porque o pai e a mãe não vivem segundo o padrão do mundo. O pai e a mãe vivem segundo o padrão de Deus. E tem que ser muito forte e corajoso hoje para defender a criança desse padrão mundano. Muito forte, muito corajoso. Tem que ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senão, a criança vai sucumbir. Você tem que ter um padrão para a sua vida. Um padrão, não de emoção. Um padrão firmado na palavra. Você tem que entender isso. Isso eu entendi, comecei a entender há muitos anos. Quando, numa noite, a minha mãe, eu estava na casa de uma ela estava num momento difícil de casamento. Era quase meia-noite, era umas 11 horas, mais ou menos. E o meu celular tocou. E era minha mãe falando. Vem para casa, sua irmã morreu. Pá, desligou o celular. Bem um choque assim. Sua irmã morreu. Não deu nenhuma explicação. Eu ia começar a orar com ela. Naquela hora, eu entendi que eu tinha um Deus, eu tinha que confiar nele. Eu não falei nada para ela, desliguei o celular. Ela assim olhando para mim, tudo bem? Eu falei, tudo. Orei com ela, fiz o que eu tinha que fazer. Saí, entrei no carro e disse, eu não vou para minha casa, diabo, a 100 por hora. Porque eu sei o Deus que eu creio. E Ele ressuscita mortos. Não sei o que aconteceu, mas o meu pai nunca perde o controle de nada. Primeiro, minha irmã não era nem nascida de novo, então não ia morrer. Tinha uma promessa. Eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai estava na porta de casa com a blusinha dele, já era frio, me esperando. Nós entramos e eu falei, vamos orar. Minha irmã morava naquela época em Araçatuba. Assim que nós acabamos de orar, tocou o telefone. Quem era, mamãe? A minha irmã. Diabo é mentiroso, pai da mentira. Não ande pelas tuas emoções. Você vai se dar mal. Você vai correr que nem barata tonta, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. As suas emoções não mandam em você.
Quem manda em você é a palavra do teu Pai. Você tem que entender isso. Para entender, você tem que orar em línguas. Se você não ora no Espírito Santo, se você fica achando que ora porque você fala, eu oro o dia inteiro, você está se enganando. Senta e ora. Aí você vai descobrir se você de verdade ora. Senta e ora. Aí você vai ver se você ora mesmo ou não. Se você passou anos sendo enganado pela tua alma, que dizia para você que você orava o tempo todo, que você pensava em Deus o tempo todo. Essa fala eu canso de ouvir. Todo mundo que conversa comigo, a maioria fala, eu penso em Deus o tempo todo, eu sou de Deus, e eu oro o tempo todo, e você olha para a pessoa, e ela não diz para mim que ela ora o tempo todo. A vida dela não diz para mim que ela ora o tempo todo. É simples assim. Porque aquele que ora tem crescimento, tem amadurecimento, não tem comportamento infantil. Não é criança, deixou de ser criança. Então comece a checar você mesmo nessa manhã. Deixa de ser infantil, seja diligente e ora. Porque os dias estão passando muito rápido. E os dias maus estão chegando. E o dia mau sempre chega para todo mundo. Não se engane. E se você tiver fortalecido, aquele dia mau não vai te derrubar. Aquele dia mau não vai te derrubar. Você vai continuar caminhando, você vai continuar andando no meio do fogo, você vai andar sobre as águas, porque você não é movido pelas suas emoções. Você é movido pela palavra de Deus. Então, qual é o melhor dia para você começar? É hoje, porque hoje você está forte, corajoso, está alegre, feliz. Não espere o dia mau, porque no dia mau você não consegue. Então comece hoje, senta hoje à tarde e ora no Espírito Santo. É impossível você não ter de 24 horas do dia 1 hora. Jesus disse, você não tem 1 hora para estar comigo? Falou para os discípulos. De 24 horas do dia, 1 hora. Você não consegue ficar comigo? E vamos terminar aqui, Hebreus 11, aleluia. Versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Durante 3 meses, não foram 3 dias, 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, não temeram a lei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. Todos os prazeres desse mundo são transitórios, passageiros, transitórios do pecado. Porquanto considerou opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você tem que ficar firme, como quem está vendo o invisível. Enxergue o invisível. Enxergue o invisível. Tire os olhos daquilo que não é nada, que é natural, que passa. Enxergue o invisível. E você vai vencer. Aleluia. Vamos nessa manhã enxergar o invisível. Você ora, Marciana. E nós vamos nessa manhã adorar o nosso Pai. Vamos terminar a reunião. Nós vamos dizer para Ele o tempo todo que Ele é bom. Ele é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Ele é um Deus bom. Pensa sobre isso nessa manhã.
enxerga o invisível. Davi enxergou o invisível. Moisés enxergou o invisível. Você pode enxergar também. Eu também posso. Então, nessa manhã, vamos adorar aquele que não vemos, mas podemos sentir com o nosso espírito. Oh, aleluia. Aleluia, Pai, nós te amamos. Obrigada, Senhor, por sua doce presença neste lugar. A tua palavra diz, Pai, aonde estiver um ou dois reunido ali no meu nome, no teu nome, Jesus, o Senhor está conosco. A tua presença está conosco. Obrigada, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Recebemos a tua palavra ministrada nessa manhã, Pai. Acolhemos em amor, Pai. É em amor que acolhemos, Pai. A tua palavra, ela é a verdade sobre toda e qualquer circunstância, Pai. Não tememos e não nos assustamos, porque somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Obrigada, Pai, porque nós temos o sim, Senhor, para todas as tuas promessas. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pelo nosso nome, Pai. Chegará aquele grande dia, Senhor, que o Senhor vai abrir o livro e vai chamar o nosso nome, Pai. Obrigada, Pai, pelo nome dos nossos familiares, Pai, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, Pai, os nossos familiares de perto e de longe, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aquele dia vamos ouvir a tua voz e vamos reconhecer aquela voz doce, mansa. Obrigada, Pai. Obrigada, te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos. Obrigada, Pai, porque nós temos ouvido que ouve a tua voz. Boca que fala, confessa a tua palavra. Obrigada, Pai. Nós temos olhos que vê o invisível. Obrigada, Pai, porque nós podemos ver além, Senhor, além das montanhas. Obrigada, Pai. Obrigada, porque a sua palavra anda velozmente sobre a face da terra. E nesse dia de hoje o Senhor renovou toda a face da terra, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse doce momento. Obrigada. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Pai, a sua voz é poderosa. Nós te amamos, Pai. Confiamos no teu amor leal. Confiamos no teu amor leal, Pai. Confiamos na tua palavra, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Declaramos o nosso amor para ti. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã, por esse domingo glorioso. O nosso coração tem gratidão por cada milagre, cada resposta de oração, cada resposta, Senhor, de oração o Senhor enviou para nós, Pai. Amém.